Olá, meninas, minha galera, tudo bem com vocês? Bom, tô um pouco nervosa. O assunto que eu venho falar com vocês hoje é um assunto que tá muito forte no meu coração desde o mês 9 de 2019. E agora estamos no mês 4, 7 meses para eu poder falar desse assunto com vocês. E durante esses 7 meses teve um processo muito lindo, muito difícil, porque os processos eles não são fáceis, né? E eu acredito muito que pra gente transmitir algo, pra gente ensinar algo pra outra pessoa, a gente precisa passar por ele primeiro, a gente precisa passar por esse processo e confiando em Deus, né? O que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre nós, mulheres cristãs, mulheres que trabalham, mulheres que têm filhos, mulheres donas de casa, líderes, ministras, pastoras, empreendedoras, empresárias. É sobre nós que eu quero falar hoje. E para começar falando sobre esse assunto, eu quero me apresentar aqui para vocês. Eu quero começar falando sobre mim, né? E tudo que o Senhor veio falando, e isso que eu vou falar pra vocês, eu pensei lá em novembro. E vamos lá. Meu nome completo. E pensa aí, enquanto for falando, eu peço que o Espírito Santo vá falando ao seu coração também, tá? Eu sou a Caroline Cristine Molina Viana, meu nome de casada. Mas Carol, seu nome não é Caroline? Gente, sim, eu sempre falei isso desde muito nova. Qual é seu nome, Caroline? Por quê? Porque eu tinha vergonha de falar Caroline, gente, simplesmente por esse fato. Só que meu nome é Caroline Cristine, tem nome composto ainda, a Sônia não economizou. Molina Viana. Eu tenho 23 anos, daqui 2 meses eu faço 24 anos. Eu sou casada com o Roger. Eu sou filha do Filemon e da Sônia. Tenho 3 irmãos, começando pelo mais velho, Peterson, o Christopher e a Rafaele, né? A mais nova. Eu sou a que fica no meio, em Christopher e Caroline, a do meio ali. Eu tenho 2 cachorrinhas, a Zoe e a Mona Lisa, e uma gata, Violeta, que é um pouco violenta, na verdade, né? E eu sou presbítera, sou líder de jovens da comunidade Atitude Cristã. E por fim, eu sou maquiadora e sou a dona do meu próprio negócio. Gente, é muito temoroso falar sobre esses assuntos, sobre quem você é. Porque geralmente a gente tende a falar de quem nós somos pra gente se sobressair. E hoje eu não quero falar sobre isso, eu quero falar quem eu sou para que você tenha coragem de falar quem você é também. Porque a gente cria paradigmas na nossa cabeça de que a gente é muito raso naquilo que a gente é. E não é isso. Olha tantas coisas que eu sou. Eu só ainda não sou mãe, mas ano que vem, em nome de Jesus, eu quero muito realizar esse sonho de ser mãe. E quantas coisas nós mulheres fazemos, né? E sempre nos diminuindo, sempre nos menosprezando, sempre nos colocando para baixo. E eu quero falar pra você que a sua história, do início até aqui, definiu muito quem você é. E a sua história é muito grande, a sua história é muito bonita. Mesmo com todos os sofrimentos, mesmo com todas as dores, é a sua história, né? E essa é a minha história. Mas o que que define a gente? O que que define a Carol? O que que define você que tá aí do outro lado assistindo? Eu não sei quem você e sei também, né? Mas o que define você? É apenas a sua profissão? O que me define é apenas eu ser a líder de jovens? É apenas eu ser a filha do Filé e da Sônia? É apenas eu ser casada com o Roger? É apenas eu ter o meu próprio negócio? Essas coisas elas são muito importantes, mas elas não me definem 100%. Eu sou filha de Deus. Você é filha de Deus, amada pelo Pai. E é sobre isso que eu vim falar aqui. Muitas coisas, muitos status a gente tem. A gente milita sobre muitos assuntos. Mas se a gente for a fundo, nenhum assunto define quem nós somos e o que nós vamos ser daqui pra frente. Mas eu posso te falar com toda certeza que quando eu descobri que Cristo me definia, as outras coisas ficaram muito mais claras pra mim. Mesmo estando na igreja, muitas vezes eu não entendia
o que realmente precisava fazer. E aí, em Cristo eu fui buscando esses tipos de respostas, em Cristo eu fui me encontrando, e em Cristo hoje eu posso vir falar pra vocês. É sobre Ele, antes de ser sobre a gente. Durante esse processo todo, que não são apenas 7 meses, mas eu creio que desde a época em que eu me casei, tive processos muito difíceis. O primeiro processo foi o meu casamento. Vem um monte de lembrança, né, falar sobre isso. Mas o primeiro processo foi o meu casamento. Quando eu conheci o Roger, eu era uma menina, eu tinha 16 para 17 anos. Então, eu precisei amadurecer demais. Primeiro, amadurecer a ideia de que aquele homem, aquele menino que eu tava orando seria o meu marido. E o processo de entender que eu precisava amadurecer em relação a trabalho, a ir atrás dos meus objetivos, a terminar o meu estudo. E foi um processo muito difícil para mim. Um processo de entender o que eu queria fazer da minha vida e colocar em prática, né? Até que, enfim, me encontrei, comecei a maquiar, sim, vão fazer 5 anos. E aí começou todo o processo de casamento. Eu tava falando com a minha amiga Anitta, e a gente trabalhava juntas na época, né? E eu falei assim, chorando, chorava muito, eu choro até hoje. Chorando, eu falei pra ela, Anitta, parece que Deus tá me quebrando e me reconstruindo. E eu acredito que o Senhor tava me moldando mesmo, e Ele continuou moldando assim bastante durante esses anos de casamento. E 3 pontos principais para abrir alguns assuntos com vocês que eu anotei. O primeiro é saber quem eu sou e me amar de verdade. Gente, o processo de você descobrir quem você é e se amar de verdade é muito dolorido. Sabe por quê? A gente acha que a gente se ama de verdade e a gente realmente sabe o que a gente é. Eu sempre tive muita dependência emocional dos meus pais e dos meus amigos e de quem estava mais próximo de mim. E inclusive do meu marido. Mas isso sempre foi muito ruim pra mim, porque eu nunca descobri quem eu sou sozinha, quem é a Carol sem esse tipo de dependência. E a gente precisa saber que a gente só depende de Deus e de nenhuma outra pessoa, porque quanto mais a gente põe as nossas expectativas em pessoas, mais a gente vai sofrer. E não é por mal, a gente vai sofrer sim com o nosso relacionamento com os nossos pais, a gente vai sofrer com o nosso relacionamento com o cônjuge, sei lá, dependendo do momento que você esteja passando, né? Graças a Deus eu nunca sofri com o meu casamento e eu nunca sofri com o relacionamento com os meus pais, apenas tive as minhas rebeldias, né? Mas com a amizade eu sofria demais, porque eu sempre dei muita expectativa e acabava sofrendo em algum momento com isso. Então, o Senhor começou a me ensinar a parar de ter essas dependências e depender somente dele. Quem era eu sozinha? Quem era eu quando estava dentro da minha casa, cuidando das coisas do dia? Quem era eu no meu trabalho? Como eu me amava, né? E eu separei um versículo de 1 João 4,10 que diz: E o amor é isto, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. O Senhor nos amou primeiro. E aí, você pensar, Ele me amou primeiro? É o uau! É o que move a nossa vida, pensar que o Senhor nos amou tanto que deu o seu único Filho para morrer por nós, né? E aí, outro mandamento que Ele diz é: ame o seu próximo como a você mesmo. E aí, meu questionamento é: como que você vai amar as pessoas que estão ao seu redor se você não tem se amado direito, se você não tem se olhado e se cuidado direito, né? Eu falo muito sobre autoestima aqui, muito sobre beleza, só que a gente tem que entender que a gente precisa se cuidar primeiro da parte interior, porque não adianta a maquiagem que você passar, não adianta o que você querer transformar no seu físico externo se você não transformar na sua alma, nos seus sentimentos. E eu vou indicar pra vocês no final alguns livros que eu li que me ajudaram muito nesse processo. E em um desses livros, eu vi o quanto eu não estava me amando direito, o quanto eu não estava tendo solitude e estava sempre me sentindo sozinha. E durante todo esse processo eu comecei a me enxergar. O que a Carol gosta, o que faz a Carol rir, como é a Carol rir com ela mesma,
como é a Carol sozinha, tendo solitude. E eu não vou falar assim, ai, olha, hoje é super fácil, super ok, eu já sei, ó, 100% solitude, porque não é também. Ainda tô nesse processo, mas tô muito melhor do que eu era antes. Quem me acompanha de pertinho sabe disso. Minha família, meu marido e tal, né? E outro versículo também é Salmo 139, do 1 ao 2. Ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Sabe tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Gente, a gente quer pensar muito sobre nós. A gente quer ter muitas opiniões sobre nós e a gente se importa muito com o que os outros falam também. Só que, por que a gente quer tanto saber a opinião dos outros sobre a gente, quando Deus já tem a melhor opinião sobre a gente? Tem uma palavra que diz, como são preciosos os pensamentos do Senhor sobre mim. Então a gente tem que se arraigar nisso, a gente tem que se enraizar nisso, que não importa o que eu penso sobre mim. Paulo já falou sobre isso. Paulo falava assim, não importa o que os outros pensam sobre mim, muito menos o que eu penso sobre mim. Porque a maioria dos nossos pensamentos sobre nós, eles definem muito das nossas atitudes. E a gente não pode, a gente tem que deixar só o que é bom do Senhor. Só que também a gente tem que se valorizar. E a gente só vai conseguir nos pés do Senhor. E o que eu tava falando sobre todas as coisas que vêm da nossa vida, todos os nossos status, são muito importantes. Mas se a gente se firmar somente nisso, vai ter uma hora que a gente vai sentir um vazio tão grande, sabe? Horas que às vezes a gente tá rodeado de pessoas e a gente sente sozinho, a gente sente vazio. Porque, gente, dentro da gente tem um buraco do tamanho ideal, que é Deus. Do tamanho ideal de Deus. E só Ele vai preencher. Só Ele vai preencher. Então, muitas vezes a gente quer mostrar, quer falar, mas só a gente sabe, no nosso íntimo, dentro do nosso quarto, o que a gente sente de verdade. Então, um dos pontos é se amar e se conhecer, saber quem a gente é em Deus. Aonde está o seu lugar em Deus que você ainda não conseguiu encontrar. Eu não vou ter aqui a resposta para tudo isso, mas eu quero abrir para que você pense sobre isso, tá bom? O segundo ponto que eu coloquei aqui pra gente falar sobre isso. Saber ficar em silêncio e invisível quando queremos aparecer e nos posicionar. Em Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Em 3:7 diz, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. A mulher quer falar, né, gente? Não vamos negar isso, não. A gente gosta de falar. E a gente gosta de falar até quando não é pra gente falar. E o que acontece com isso? Marcas. Por a gente não saber como falar e quando a gente deve falar, a gente causa marcas nas pessoas. Na Bíblia diz que a nossa língua é afiada e que a nossa palavra tem poder. Então, tudo que a gente declara é muito sério. E eu não digo isso porque eu sou perfeita nisso. Então, não. O Roger, que convive comigo, sabe muito bem que é difícil. A gente precisa, o quê? Orar e pedir para o Espírito Santo dar frutos dele. Principalmente de domínio próprio e mansidão. Que é um dos frutos do Espírito que eu acho que para a mulher, o mansidão é o mais difícil. Porque a gente gosta de falar e a gente se torna uma mulher goteira, como diz na Bíblia também. Então, a gente precisa aprender a silenciar também. A gente precisa aprender a silenciar. E eu, com muitas dificuldades, eu aprendi muito isso durante todo esse processo, até chegar aqui e falar isso pra vocês. Que tinha momentos que eu precisava ficar em silêncio. E pra falar com o outro também, né? Eu aprendo muito com isso no meu casamento. Pra eu falar alguma coisa pro Roger, pra não parecer rude, né, arrogante, para aquele meu sentimento que eu tô sentindo não explodir, eu preciso pensar. E não só com o casamento, né, mas com todo o relacionamento que a gente tem. A gente precisa parar, pensar, e eu me dou sempre pelo menos 48 horas. Em 48 horas você consegue resolver uma treta. Precisa o quê? Nesse tempo, você vai pensar, você vai orar, você vai refletir, você vai ver se realmente você tem razão em todos os pontos, porque a mulher, ela quer ter razão.
em todos os pontos. A mulher quer ter razão, ela nunca dá o braço a torcer. Só que a gente precisa aprender a ter humildade. E como a gente encontra isso? Orando. Simples, querida. Orando, só assim. Então, quando você estiver com raiva, não fale aquilo naquele momento, porque você vai machucar outra pessoa, né? E às vezes a gente acaba até perdendo a nossa razão. Então, amiga, saiba o tempo de falar e o tempo de ficar em silêncio. E aí você vai ver que as coisas vão se tornar mais claras na sua mente. Porque quando a gente se dá a oportunidade de ficar em silêncio, a gente tem muito mais audição para ouvir a voz de Deus. Então, vai melhorar, vai melhorar. Outra coisa, nesse segundo ponto, é se esconder, ficar invisível. E a mulher também, ela tem uma dificuldade com isso. Porque a gente quer falar, a gente quer aparecer, a gente quer colocar nosso ponto, nosso argumento, nosso. Mas existe um momento de ficar invisível. E foi um momento que ano passado, no final do ano, mais para novembro e dezembro, eu fiquei muito invisível. Porque também faz parte de um processo, de um livro que eu li, e eu vou indicar esse livro no final. Então, se você quer saber quais são esses livros, fique até o final do vídeo. E me ensinou demais a ficar invisível. E a importância de ficar invisível e de ser vista apenas por Deus. Sabe, gente? Porque a gente gosta muito de mostrar quem a gente é e dar a nossa ideia e falar. Só que muitas vezes a gente coloca uma máscara e sai para ser visível para as pessoas. E quando a gente tá invisível, é a gente e a gente, não tem máscara. Só Deus sabe quem a gente é, sozinho no secreto. E quando a gente tá invisível, a gente só quer saber da presença de Deus, a gente só quer que Ele nos olhe, a gente só quer saber o que Ele tem para falar a respeito da gente. E aí, em João 12:3, fala sobre Maria, que pegou o perfume mais caro que ela tinha e ela lavou os pés de Jesus na frente das pessoas que estavam ali, né, durante aquele jantar. E aí teve até um discípulo de Jesus que falou: meu, como ela pode fazer isso? Um perfume tão caro, dava para ela ganhar muito dinheiro com isso. Só que, gente, Maria, ela estava tão invisível naquele momento, ela só queria a presença de Deus, que ela não se importou. Ela só queria ser olhada por Jesus. Ela só queria servir a Jesus naquele momento. Então ela não ligou pro valor do perfume, ela não ligou para quem estava olhando. Era ela e Jesus. Então hoje, você assistindo esse vídeo, eu convido você a saber o que você precisa derramar aos pés de Jesus. Para te deixar invisível para o mundo e visível para Ele. Para que você tenha mesmo essa intimidade, essa vontade de não ligar para o que as pessoas estão pensando, não ligar para o que vão falar das suas atitudes. E, gente, isso acontece diariamente. Quando a gente tem um posicionamento, ainda mais o cristão, quando tem um posicionamento, quando fala que a vida é para Cristo, muitas pessoas vão virar as costas, gente. Uma coisa que eu falo no meu story sobre Jesus diminui de 5 a 10 seguidores. Isso é frequente. Quando a gente não liga para essas coisas, a gente liga para o que Cristo pensa, o que Ele tá achando disso, não importa. Então fique invisível. Tenha essa vontade de saber os segredos do secreto para o Senhor na sua vida, né? E a gente se torna mulheres muito mais interessantes quando a gente sabe silenciar também. Porque quando a gente fala e aparece, as pessoas elas já vão saber, ó lá, já vai aparecer. Agora não, quando você sabe a hora de calar e a hora de ficar invisível, as pessoas elas vão querer saber o seu pensamento. E aí cabe a você saber se é do Espírito falar ou não, né? O terceiro ponto é saber o meu posicionamento e o que realmente fazer. Qual é o meu verdadeiro posicionamento? Como mulher e como mãe, como esposa, como empreendedora, como tudo isso. Eu preciso descobrir meu posicionamento nesses lugares e, como eu falei, a hora de falar e a hora de silenciar e a hora de aparecer e a hora de me esconder,
né? De ficar invisível. Bom, a mulher de Provérbios, ela tem muito pra ensinar pra gente, cara. Muito, porque ela era uma mulher completa. Leia depois Provérbios 31 a partir do versículo 10, pra entender mais o que eu tô falando. Caso você não saiba. A mulher de Provérbios, ela trazia o pão, ela auxiliava o seu marido, ela costurava as roupas do inverno. Ela era muito preciosa, ela foi comparada a pedras preciosas. E é óbvio, gente, que a gente não vai ser 100% essa mulher virtuosa, mas a gente precisa aprender uma coisa muito importante com a mulher virtuosa. Mesmo ela tendo todos esses atributos, ela ainda era uma mulher humilde. Ela não deixava isso subir a cabeça dela. Gente, hoje, eu, Carol, eu sou dona do meu próprio trabalho, graças a Deus. Hoje eu tenho um espaço para trabalhar com isso. Eu sou esposa, eu sou líder de jovens, eu sou filha. E assim, não é fácil tudo isso. Mas em nenhum momento, gente, eu deixo qualquer tipo de status subir para minha cabeça e fazer eu ser desumilde com alguém. E o que eu vejo muito acontecendo é que a gente está se empoderando, a gente está tomando espaço, mas a gente está sendo arrogante em muitas das nossas falas. Não só na internet, isso é mínimo, a internet ela é 1% da nossa vida, mas na nossa vida em geral, no nosso cotidiano. A mulher, ela pode sim ser chefe no trabalho dela, mas a postura no trabalho e a postura dentro de casa precisa ser diferente. O seu filho não quer que a mãe chegue em casa mandando e desmandando e apontando o dedo. O filho quer uma mãe que pegue no colo, que acolha, que pergunte o que aconteceu naquele dia. Sabe por quê, gente? Se a gente for mulher, chefe no trabalho, chefe dentro de casa, muitas coisas que acontecem dentro da nossa casa a gente não vai saber. Se um filho foi abusado, se o marido passou algum problema, porque muitas vezes a gente quer tanto falar sobre nós e a gente esquece de ouvir os outros. E principalmente quem está dentro da nossa casa todos os dias, que é o nosso marido, os nossos filhos e familiares. Então, o que a gente aprende com a mulher virtuosa? Faça a sua autoridade para impor algo. Não use a sua autoridade para impor o que você tem de verdade. A nossa verdade é a Bíblia, é a verdade absoluta. E não tem além disso o que seja verdade absoluta. Uma mulher não vai ser igual a mim, eu não vou ser igual a outra mulher. E não tem por que se comparar, não tem por que a gente ficar querendo concorrer e sempre querer buscar o primeiro lugar do pódio. Porque não é uma competição, e isso é um clichê falar, mas não é uma competição, tá bom? Então você não precisa querer impor algo toda hora e querer falar toda hora. Saiba falar, saiba ter humildade e seja uma boa dona de casa se você é dona de casa. Seja uma boa mãe se você é mãe, seja uma boa empresária se você é empresária. Dê sim o seu máximo, mas não deixa isso subir na sua cabeça de uma forma que ofenda as pessoas que estão do seu lado, tá bom? Eu quero falar agora também sobre o ministério e sobre a nossa intimidade com o Espírito Santo, né? Bom, na Bíblia fala em vários capítulos e várias histórias sobre mulheres muito fortes que passaram. Mas aqui também eu quero falar com vocês sobre algumas mulheres que muitas vezes, por ter só um pequeno parágrafo ali sobre elas, passam meio que despercebidas, mas que elas foram muito importantes para o Evangelho. Jesus tinha os seus 12 discípulos, homens sim, mas com eles também caminhavam algumas mulheres. Que foi, isso você pode ler em Lucas, tá? Versículo 8, do 1 ao 3. Mulheres que ajudaram e investiram na obra de Jesus. Maria Madalena, da qual saiu 7 demônios, Joana, mulher do procurador de Herodes, Susana e muitas outras mulheres. Gente, eram mulheres que elas ficaram tão impactadas com o que Jesus fez na vida delas, que elas decidiram caminhar com Jesus e ajudar na obra. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que a gente aceita Jesus e a gente coloca a nossa vida diretamente no altar, alguma transformação tem na nossa vida. A graça, ela não é somente a graça porque Deus é bonzinho.
Não, a graça ela veio e ela traz uma reação a quem entende. Não é apenas fazer o que você quer e sair aí falando qualquer coisa. Mas a graça ela traz uma obediência pra gente. Ela traz uma reação de amor à obra de Deus. E é isso que eu quero dizer pra você, mulher que tem ministério, que tem um exercício dentro da sua comunidade. Que você não faça o que você faz apenas para um status, para ser vista, mas que o que esteja te dando impulso para fazer o que você faz seja Cristo em primeiro lugar. Porque, gente, como tem lugares e pessoas que infelizmente fazem o que fazem por conta de um status. E eu não vou mentir pra vocês, eu já vivi isso no ministério, não agora, mas há uns anos atrás. E o que aconteceu? Eu caí, eu saí fora. Porque a minha motivação não era Cristo, mas sim o que aquilo estava me motivando, o que aquilo estava me trazendo de bom. Eu não sei se você saiu da presença de Deus por conta de um status que você perdeu, por conta de pessoas que te decepcionaram, porque, gente, pessoas elas vão decepcionar a gente sempre. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente sabe caminhar e sabe que Ele nos dá a reação de amar as outras pessoas. Independente do que as pessoas vão fazer com a gente, Cristo em nós faz a gente amar as pessoas. E a gente não está na nossa igreja apenas por conta de Cristo. A gente está na igreja porque Cristo nos libertou e nos salvou para também amar outras pessoas e libertar através dele outras pessoas. Que você seja como essas mulheres que ficaram impactadas com o que Cristo fez na vida, e simplesmente decidiu investir. E, gente, investir, eu imagino que não foi apenas dinheiro, mas o tempo, né? E quando a gente faz uma obra para o Senhor, quando a gente está na presença de Deus, o que a gente precisa muito também é ter intimidade com o Espírito Santo, porque não dá pra gente fazer as coisas, não dá pra gente querer caminhar e fazer a obra com a nossa própria força. A gente precisa de Deus, a gente precisa do Espírito Santo, porque é Ele quem vai direcionar a gente, é Ele quem vai falar ao nosso coração o que a gente precisa fazer, é Ele quem vai dar direcionamento, e através também dos nossos líderes. Se você não consegue, converse com o seu líder, fale, olha, eu preciso de mais intimidade com o Espírito Santo, mais experiência dentro do meu secreto, do meu quarto, como eu posso fazer isso? E, gente, o primeiro passo é você querer fazer isso, é você ter sede e fome do Espírito Santo. Porque a nossa vida, ela é assim, altos e baixos, altos e baixos. Vai ter semana que você vai estar fogo puro, querendo entrar no secreto toda hora. Mas vai ter semana que sua carne vai estar gritando. E aí a gente precisa ver o ponto de partida e colocar a gente no centro. Ter um equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Porque se a sua alma estiver abatida, você não vai dar ouvidos ao Espírito Santo, você vai querer fazer coisas na sua carne que aliviem a dor da sua alma. Então por isso precisa ter um equilíbrio entre corpo, alma e espírito. E também se tiver só um equilíbrio entre espírito e alma, você vai se tornar um religioso, que vai querer aí sair apontando o dedo no rosto de todo mundo. E não é assim. Cristo não quer isso. Cristo quer ser anunciado, Cristo quer ser pregado para as nações, Cristo quer ser conhecido pelas pessoas. E através da gente, de mulheres fortes e guerreiras de oração que se impõem, que entram no seu lugar secreto, é que a gente vai conseguir alcançar. E mulher, eu quero falar pra você que além da gente falar sobre autoestima, que além da gente falar sobre cura de alma, que além da gente falar sobre cuidados, além da gente dançar ou cantar, Cristo quer que a gente leve também o seu evangelho. Não quer que a gente só fale e cante e pule e fale sobre dores da nossa alma, mas que a gente saiba enviar o evangelho puro e então, não é do dia pra noite que a gente aprende a amadurecer, que a gente se conhece, aprende a se conhecer e a se amar direito. Mas é por um processo. E esse processo meu, na minha vida, já tem durado quase 6 anos, né? E a gente precisa querer, né? Querer esse processo na nossa vida, aceitar que não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas que a gente vai conseguir com a força de Jesus na nossa vida.
Se você tá assistindo esse vídeo, saiu da presença de Deus e alguma coisa falou no seu coração nesse vídeo, fala comigo, vamos conversar. Convido você a conversar comigo, a desabafar. E agora eu vou trazer os livros aqui pra vocês, essa indicação, que se você assistiu esperando essa indicação, minha filha, só um minuto. Bom, vamos às indicações dos livros que me ajudaram demais nesse processo. O primeiro livro que eu li, que me ajudou demais nesse processo, foi O Despertar da Leoa. Eu não tenho ele aqui, porque quando eu li, ele era emprestado de uma amiga minha, da Marina. Marina, que livro maravilhoso. Perfeito. Bom, antes do Despertar da Leoa, se eu não me engano, o livro que eu li foi esse aqui, Descomplixe, do Richard Guerra. Gente, esse livro parece que ele foi pra guerra, viu? Trocadilhozinho com o nome do autor. Porque foi um livro que a gente emprestou para muitas pessoas também. Esse livro, ele fala sobre... Ó, vou ler aqui no negocinho que tá escrito aqui. Uma abordagem cristã para simplificar a ansiedade. Ai, gente, depois que eu li esse livro, eu tinha muitas crises de ansiedade. Eu nunca fui diagnosticada por um médico em relação à ansiedade. Mas tudo que eu sentia, e senti num período muito difícil, que também não vem a causa agora... Se você quiser, vamos conversar, me chama no direct. Eu passei por um período muito difícil de ansiedade, de falta de ar, insônia e coração acelerado. E quando eu li esse livro, menina, a minha visão mudou. Bom, depois de Descomplixe, eu li O Despertar da Leoa. E aí, gente, esse livro aqui da Sarah Haggart. Eu não sei falar inglês, viu? Me perdoe. Mas esse livro é o que eu falei tanto sobre ser invisível. Leiam, só leiam, não vou falar muito dele não. Outro livro que eu li eu falei aqui sobre a gente não se importar com o que a gente tá pensando sobre a gente, sobre o que os outros pensam. O que me trouxe esse pensamento foi esse livro aqui, Ego Transformado, de Timothy Keller. Gente, esse autor é top também. E aqui diz, a humildade que brota do evangelho e traz a verdadeira alegria. O último livro que me ajudou muito nessa fase de autoconhecimento, de amor próprio, de amor com o meu marido, de amor com o Senhor ainda mais foi, sem dúvida, A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. Esse livro, gente, eu li ele muito devagar, ele me atrasou muito nas outras leituras desse ano, mas... foi um livro extremamente necessário, extremamente necessário para eu me amar e me conhecer melhor. Então, eu indico esse livro para vocês, mulheres. Ele é um livro escrito por T.D. Jakes. Não sei o nome dele completo, mas esse é o nome do autor. Printa tudo! E não menos importante, mas o mais importante de todos os livros é a Bíblia. E a Bíblia, ela confirma muitas coisas que a gente lê nos livros. E muitas coisas que eu li nesses livros, todos têm base bíblica. Então, muito importante. Tá bom, a Bíblia principal, tá? Gente... é esse assunto que eu queria tanto falar pra vocês, que eu precisei amadurecer. E como vocês podem ver, a gente não aprende do nada, né? São coisas que a gente vai passando, que a gente vai lendo e vai aprendendo. Eu espero muito que Deus tenha falado com vocês. Eu espero muito que vocês compartilhem esse vídeo com amigas, e mães, e filhas, e tias, e enfim, com quem vocês acham que devam assistir esse vídeo, tá? Não esquece de dar o seu curtir aí, que eu vou postar no IGTV. Então põe um coraçãozinho aí e comenta aqui pra mim ver a opinião de vocês sobre esses assuntos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, eu tô muito aliviada e muito feliz. E até uma próxima, né? Um beijão, Deus abençoe vocês e é isso, tchau!